Valeu, valeu, obrigado, Felipe Croix. Justamente como o Felipe falou, já pode colocar o prefeito. Troca o Felipe e põe o prefeito. O prefeito do Luciano Buligon já está no ar, ao vivo aqui comigo no Balanço. Primeiramente, prefeito, obrigado por atender o nosso convite. Uma boa tarde de terça-feira, hoje um dia muito especial, dia do enfermeiro e da enfermeira. Uma classe nota 10, sempre atendendo o povo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Eduardo, e uns parabéns aí aos enfermeiros e às enfermeiras, né, que notadamente sempre tiveram uma importância e agora muito mais, porque vivemos uma pandemia, uma verdadeira guerra contra esse vírus, e eles têm, esses profissionais, uma função muito importante para todos nós. Muito bem. Eu só quero que a produção me dê retorno na minha caixa alta aqui. É para que eu possa ouvir bem o prefeito. Por favor, me dá retorno na caixa alta, porque eu estou com dificuldade de ouvir. É meio surdo também, né, para variar. Prefeito, na próxima semana, dia 18, 2 meses de ações contra o coronavírus. Como é que o prefeito avalia tudo que foi feito até agora? Bom, nós começamos antes aqui, Eduardo, no dia 4 de março, antes ainda da pandemia ser divulgada pela Organização Mundial de Saúde. Nós fizemos um plano de respostas e enfrentamentos do Covid em Chapecó, compartilhamos dia 6 de março com o Estado de Santa Catarina e a partir dali, então, nós já tínhamos um planejamento de quais as ações que efetivamente nós deveríamos implementar para essa verdadeira guerra, como eu já disse. Desde aquela época, adotamos a conduta de não deixar com que as pessoas procurem diretamente o hospital, e procurem os postos de saúde e também o ambulatório de triagem, que começou a funcionar lá na data, no início da pandemia, se não me engano foi no dia 23 de março, fizemos com que as pessoas se sensibilizassem no sentido de que, havendo qualquer sintoma, procurassem a rede municipal, não ir até o hospital, porque em alguns lugares as pessoas procuraram o hospital e tiveram um contágio muito maior. A partir de então, também começamos a estruturar as UTIs e os leitos de Covid em Chapecó, não só no privado, mas também, principalmente, no público. Tivemos um sucesso durante esse período de comemorarmos, não termos óbitos, né? Eu estava ouvindo aí o Felipe falando que a letalidade no estado é menos de 2%, em Chapecó é 0% por enquanto, esperamos que continue assim. E para e passo viemos nos fortalecendo também em outras políticas, como, por exemplo, assistência social, atividades econômicas que adotamos a abertura, né? E é bom que se diga que nós estamos em quarentena, nós estamos com os nossos colégios todos parados. Olha, são mais de 80 estabelecimentos só municipais, colégios. Nós isolamos os idosos, fechamos a cidade do idoso, não estamos mobilizando o nosso transporte coletivo, que mobiliza 1.200.000 pessoas por mês. Permitimos com que fechássemos também os restaurantes populares, tendo em vista que há muitos idosos que usam esse serviço. Permitimos com que eles ficassem em casa e, através da assistência social, fizemos uma grande cruzada junto com a solidariedade de muitas entidades e pessoas, para que as pessoas ficassem em casa. Permitimos e tivemos articulação junto com a educação, para que a educação também mantivesse as crianças em casa, assim como o lazer, o esporte e todas as atividades possíveis. Mas estamos sim em quarentena, estamos em anormalidade, estamos com os índices de ocupação de UTIs e leitos do Covid dentro do que ainda é possível, né? E estabelecemos regras através de um plano de respostas, e esse plano todos os dias é atualizado, levando em consideração 3 índices: o índice de ocupação dos leitos de UTI, o índice de ocupação dos leitos de enfermaria do Covid e o índice de mortes de Chapecoense, ou seja, nós temos uma média de 3 mortes de pessoas por dia em Chapecó, e esse índice continua sob controle, ou seja, a infectação ela começou a aumentar e era notório que em algum momento aumentaria, mas ela tem infectado pessoas com idade baixa que se recuperam. Ontem entrou mais uma ação inovadora, que posso dizer assim. Nós alugamos um hotel e estamos monitorando pessoas que não conseguem ficar
em isolamento domiciliar, ou seja, que estão em caráter vulnerável dentro da sua casa. Então, essa pessoa é encaminhada para o hotel, onde a gente mantém ela lá durante um período da sua incubação do vírus, enfim, são 14 dias, para que ela não conviva dentro da sua casa e fique monitorado dentro do hotel. São algumas medidas, eu cansaria você aqui, a tua audiência, para dizer todas elas, mas são algumas medidas que nos trazem a segurança de que não é uma vontade do prefeito, é sim uma vontade dos técnicos, é uma vontade dos entendidos do assunto no que se refere à saúde, sejam eles internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, nacionais, como o Ministério da Saúde, e estaduais, como a Secretaria de Saúde, e principalmente os nossos aqui, trabalhadores da Secretaria de Saúde do município de Chapecó, que são todos, é bom que se diga, são todos técnicos, toda a diretoria da Secretaria de Saúde são técnicos, e é eles que efetivamente, junto com os técnicos do hospital, junto com os técnicos da Unimed, junto com os outros técnicos de saúde das agroindústrias, por exemplo, têm nos dado a segurança desse plano que vem sendo executado em Chapecó. Prefeito, nós acompanhamos diariamente esse aumento, né? Há 3 semanas a gente ficou em torno de 6 no município. Hoje já são 405. Esse aumento era esperado, prefeito? E outra pergunta, por que sempre existe um número maior sendo apresentado pelo município e um número maior apresentado pelo Estado? Por que esses números eles nunca estão iguais, prefeito? Porque a nossa atualização aqui é mais rápida, né? A nossa atualização sempre sai um dia antes do Estado. E o que nós temos feito? Nós temos feito muita testagem. Nós se preparamos para isso e temos feito a testagem. E temos também feito o que nós chamamos de vínculo epidemiológico, ou seja, se um cidadão da casa, vamos imaginar um pai, ele está com Covid e um dos filhos dele tem algum sintoma de gripe, já é considerado Covid. É isso que a Organização Mundial de Saúde, é isso que o Ministério da Saúde tem nos orientado. Por isso que os nossos números chegam primeiro do que os do Estado e também são os números maiores. Nós esperávamos que os números aumentassem, sim. E estamos a cada dia monitorando, preparados e com ações concretas de isolamento daqueles grupos de risco, seja na sua casa, seja em leito de enfermaria, seja na própria UTI, ou seja nesse novo modalidade que nós estabelecemos aí, que é o isolamento monitorado, monitorando aqueles que estão infectados, isolando aqueles que são de grupo de risco e, na medida do possível, mantendo as restrições todas indicadas pela Secretaria de Estado, com exceção de que ontem nós anunciamos que os serviços não essenciais ainda podem continuar trabalhando, porque entendemos, temos pesquisas, né? Temos pesquisas com as pessoas infectadas, que são reais, que dão conta que a grande maioria do contágio se deu nas áreas de lazer, nos momentos de lazer, nos momentos de convívio com a família, aí sim, uma sensibilização forte de efetivamente que as pessoas tomem os cuidados que devem tomar, usar máscaras, ficar distante das pessoas, usar o álcool gel e, principalmente, não precisando, não saiam de casa. Fiquem em casa. Esses números aumentaram por conta das áreas de lazer, que notoriamente uma cidade metropolitana, como é a cidade de Chapecó, atrai, obviamente, muita mobilização de pessoas, né? E essas mobilizações elas não podem ser de aglomerações. Então, os nossos espaços de lazer estão todos fechados e vão continuar na medida em que as pessoas forem tomando consciência, isso vai avançando, como é o caso, por exemplo, do uso de máscaras. Hoje, o nosso índice de uso de máscaras passa de 95%. Isso vai fazer com que nós achatemos também a contaminação. Prefeito, dentro dessa questão de continuar com o comércio aberto no que não é essencial, um destaque que o senhor colocou é a obrigatoriedade de testar a temperatura, de aferir a temperatura de toda pessoa que chegar no comércio. A partir do sábado, né, dia 16, perdão, nós vamos obrigar que todos os supermercados, né, estabelecimentos que vendem alimentos, tenham esse medidor de febre. Esse medidor de febre, Eduardo, ele não está tão fácil de comprar, era mais fácil
Então, eu já peço que as pessoas, amanhã nós vamos baixar um decreto obrigando que todos os estabelecimentos tenham isso. E, mais uma vez, enfatizar, os estabelecimentos comerciais têm cumprido rigorosamente as normas. A gente tem pouco multado ou fiscalizado de forma a sair um laudo, né, de infração, porque o comércio tem recebido as orientações e tem sensibilizado. O que nós precisamos é que a população tome consciência de que fora dos comércios, nas ruas, nas áreas de lazer, na sua casa, dentro do seu condomínio, nas chácaras, nos bares, né, no jogo de baralho, no jogo de bocha, isso não pode acontecer durante esse período. É aí que está o nosso grande contágio. E as pessoas me perguntam, mas de onde é que o senhor tirou isso? Do relato das pessoas infectadas. É daí que a gente tirou, e que não são poucas hoje, passam de 400, e essas pessoas têm relatado aonde que provavelmente tenham sido infectadas, que é no contraturno do seu trabalho e é notadamente nas aglomerações. É aí o grande problema, a aglomeração, e isso cada vez mais vai ser fiscalizado e vai ser cobrado das pessoas, esperando sempre que elas se sensibilizem e tomem a sensibilização sua, da sua família, para que a gente possa avançar. O pior período, já demonstrado pelos nossos estudos, será esse final de maio, início de junho. É onde nós temos o maior número de infectados, pode ter certeza, e nós precisamos que esse número de infectados não se transforme em ocupação de leitos de UTI e, obviamente, que é o fim último disso, que não morram, que as pessoas continuem vivas, apesar de infectadas. Prefeito, a questão da educação, como é que está? A rede municipal estão tendo aulas online, muitos pais estão preocupados. Como será o restante do ano? Como vai se dar esse processo? Também, qual o próximo passo que o prefeito pensa e como é que vai avaliar esses alunos para progredir de série? É um problema sério no setor da educação esse momento de pandemia. É um problema sério, nós temos um plano também nesse sentido, para que no mês de junho nós esperamos voltar com as aulas, esperamos, né, que a gente passe por esse momento de pico, e em junho nós temos um cronograma para recuperar essas aulas. Provavelmente, Eduardo, nós vamos entrar janeiro adentro, né, do ano que vem, e vamos sacrificar aí a maioria das férias das crianças, mas vamos recuperar, sim, todas as aulas nos feriados, nos sábados e também, provavelmente, no mês de janeiro do ano que vem. Prefeito, transporte público, muita gente pergunta, mas e quando é que volta a lotação? O problema é a lotação, o que o senhor tem a dizer disso? Na verdade, a lotação é um foco, eu não diria nem dentro da lotação, que seja um foco de infectação, de transmissão da Covid, mas na aglomeração dos pontos, né? É ali que é o grande problema, que é onde as pessoas esperam o ponto, enfim. Então, a nossa meta é que mês de junho, junto com as aulas, a gente possa também voltar. Mas ainda é cedo para falar sobre isso, o importante é dizer que agora, essa quarentena das aulas, essa quarentena das universidades, essa quarentena da cidade do idoso, essa quarentena do transporte coletivo, tem ajudado muito para a gente conseguir manter esse índice de ocupação das UTIs, esses índices de ocupação dos hospitais, e esse índice de crescimento dentro de uma normalidade, a modo de ainda manter a vida nessa normalidade, mas sem esse serviço. Só em junho, para nós falarmos, é muito cedo ainda para falar sobre transporte coletivo e volta das aulas. E para encerrar, justamente essa é a minha pergunta, prefeito. Quais as perspectivas? O senhor conversando com a Secretaria Municipal de Saúde, Estado e também o governo federal, o que a gente pode pensar neste aumento cadente que está acontecendo? Qual a perspectiva? A situação começa a achatar essa pandemia a partir de junho. A gente acredita que em agosto comece a restabelecer todos os serviços, movimentação, parques, eventos. O que o senhor tem de dados, por enquanto, que dá para adiantar, prefeito? Nós vamos manter o crescimento, nós vamos manter essas decisões e essas atitudes que nós estamos tendo, pelo menos até o dia 31 de maio. Até ali nós vamos ver. A expectativa é que no início de junho, até o dia 10, 11 de junho, que tem mais um feriado que nos preocupa, até esses dias nós vamos ter aí
já um quadro bem definido. A expectativa é que o mês de maio é o pior mês para o crescimento dos infectados. Em junho, já vamos ter um cenário um pouco melhor. Essa é a expectativa, não minha, mas dos técnicos que me orientam todos os dias. Muito bem. Prefeito, obrigado aí pela sua participação. Mais alguma coisa que o senhor queira deixar para a população chapecoense aí, prefeito? Eu quero aproveitar a tua audiência, Eduardo, para sensibilizar as pessoas. Nós estamos em anormalidade, nós estamos em guerra. Por isso, é preciso que as pessoas tomem consciência de que cada um precisa fazer a sua parte. Use máscaras, mantenha a distância, só saia de casa se precisar, use o álcool gel e, acima de tudo, tenha muita fé em Deus, né? É muito bom a oração, é muito bom você acreditar em Deus, porque nesse momento também isso ajuda muito o equilíbrio emocional e melhora todos nós, né? Então, acreditar em Deus, ter fé e tomar todas as medidas de cuidado. Esse é o nosso caminho. Quanto mais sensível as pessoas estiverem a esses apelos, mais rápido nós vamos voltar, se Deus quiser. Obrigado, prefeito. Sucesso na empreitada aí, tá ok? Obrigado, Eduardo. Um abraço. Valeu. Conversamos aí com o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, trazendo conversa prática, na nossa linguagem comum, de como está a situação. Eu acredito que a gente possa ter passado um bom panorama para você que estava com muitas dúvidas. Vamos tentar fazer isso mais vezes na medida que os dias avancem e que tomara. Eu espero, como disse o prefeito, que agora, a partir aí do dia 25, 29 de maio, essa nossa escalada numérica da pandemia comece a cair gradativamente e lá pelo dia 15, 20 do mês que vem, a gente já possa prospectar novos cenários. Depende de quem? Da minha atitude, da sua atitude. Evitar a aglomeração, evitar o abuso, estar protegido, estar bem higienizado, porque quem trabalha com o público está fazendo isso. E nós temos que fazer, cada um fazer a parte que lhe cabe. É a nossa ação individual. Hoje, eu falava na rádio de manhã, nós estamos no momento que o menos é mais. Quanto menos eu me expor, quanto menos eu quiser fazer a mais, vai ser muito mais para o nosso futuro. Essa é a grande verdade. Cuidando agora, retraindo, se recolhendo, se preservando, fazendo menos o essencial e se cuidando, lá na frente a gente vai ver que essa nossa ação de fazer menos foi nota 1000 e fizemos muito com ela. A preservação da vida,